gente. Olá. Olá a todos. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais uma Taberna dos Argonautas, junto com o Projeto Mayhem. É um prazer estar aqui com o Marcelo hoje, entrevistando o Flávio Watson, telemita, espiritualista e tudo que é de bom. Hoje vai contar um pouco da jornada dele para a gente, né? E vai compartilhar um pouco dessas experiências, enfim, de tudo que ele já viveu e dos projetos que ele tem. Marcelo, você quer começar? Vou começar com a tradicional. O pessoal pediu bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite. E se você recebeu uma notificação, você leu ali no YouTube Telema e Espiritualidade. Então, o que tem a ver? Será que Crowley estava incorporado, não estava? Hoje a gente tem muitas questões e para responder essas questões a gente vai chamar um cara que é um dos maiores conhecedores de Telema daqui. Ele é um dos hosts do Foco de Pestilência, coordenador do Calem. Eu não sei se já foi presidente, eu sei que ele é o chefe da porra toda lá. E Flávio Watson, como é que você está, Manão? Olá a todos, boa noite, boa noite. Como eu estou com duas câmeras aqui, eu vou ficar vesgo para alguém, mas enfim, disseram que vai dar certo, então acredito em vocês. Boa noite para todos, todos, todas, galera toda aí. É um prazer estar aqui com vocês, adoro falar, então quando as pessoas me chamam para falar, geralmente eu aceito, porque eu sou muito falador. Certamente não sou a pessoa que mais entende Telema que vocês conhecem, mas eu sou a que estava disponível, e aí eu vou falar, dar o meu melhor aqui para poder fazer o possível e não decepcionar ninguém, deixar todo mundo feliz. Ou não, às vezes a gente, ao não decepcionar, deixa as pessoas tristes também, acontece, mas faz parte. Faz tudo parte. Maravilhoso. Então a gente vai para a primeira pergunta, que já é de praxe, que é quando é que você começou, né? Então eu tenho que pensar aquele menininho, ia na igreja, todo sábado direitinho e tal, e aí depois passou-se 20 anos, tal, o cara tá com foco de pestilência. A grande pergunta é, o que é que deu errado? Foi RPG. Não, mas eu vou chegar lá. Você falou até de criança indo na igreja, e eu de fato fui uma criança bem cristã, assim, tipo assim, meus pais. Meu pai nem tanto, mas minha mãe é católica, né? Daquela que vai à missa e tal, parará. Minha avó também, bem católica e tal. E eu fiz o trajeto mais ou menos padrão do filho de carioca de classe média católico, né? Fiz primeira comunhão lá quando tinha meus 11 anos, sei lá. Depois, quando eu tinha uns 15, eu fiz a crisma, que vale até alguns comentários interessantes mais para frente. Mas aí, lá pelos meus 16, 17, eu comecei a ter um interesse, que eu brinco, meio falando sério, de que RPG tem culpa nisso, né? De que RPG leva a gente para o satanismo e afasta a gente de Jesus mesmo. E aí, desculpa aí se alguém não gosta de ouvir alguém falando isso, mas falei. Mas, de fato, assim, né? Não é que, logicamente, não é o RPG nem nada, né? Mas, assim, o RPG, como muitas outras fontes, me despertava o interesse pelo sobrenatural, pelo esotérico, pelo misterioso, enfim, né? Isso não começou no RPG, na verdade. Eu tinha uma tia astróloga, daquelas que hoje, inclusive, está aí perdida nos QAnon da vida, aí, muito doida. Mas, na época, ela era uma pessoa mais razoável e tinha a coleção Planeta, e eu já bem criança, já com uns 10, não, menos, até 8, 9 anos, gostava de ler aquelas revistinhas. Então, já desde muito criança, eu curtia o tema magia. Inclusive, eu tinha uma brincadeira na escola com alguns amigos que se chamava, isso bem pequeno mesmo, desde CA, primeira série, assim, se chamava Mundos da Magia, que era um mundo fantástico, era tipo um live action, era tipo um LARP, antes de saber que existe RPG e qualquer coisa, e que se chamava Mundos da Magia e que eu brincava uma fantasia louca, e isso foi crescendo comigo. Até que, em algum momento, eu resolvi, né, vi que isso não era apenas fantasia, não era só matéria de literatura e de RPG, e, enfim, dessas coisas, né, de cinema, tinha algum tipo de conhecimento, de trabalho sendo vindo, enfim, de algum lugar, indo para algum lugar, e comecei a ler, e acabei parando no Telema, meio por acaso, mas assim, por pessoas em comum, que conheciam pessoas que conheciam pessoas,
E eu tinha uma aversão grande à Telema, na verdade, porque quando eu comecei a ler sobre magia pontualmente, já havia internet, já estava começando a ter internet, final dos anos 90, e todas as páginas de Telema eram um horror, era um troço horroroso de black metal com sangue pingando, e era um negócio muito feio, era tudo muito ruim, e eu achava aquilo tudo muito, muito ofensivo para minha estética, assim, eu não achava, não curtia, achava aquilo ali tudo ruim demais. Mas aí acabei conhecendo pessoas legais que me foram mostrando coisas bacanas, e, enfim, aí daí para frente comecei a me envolver mais profundamente no assunto e praticar, enfim, aí a Ingrid me chamou para ir falar com vocês. Mais ou menos é um percurso longo, mas desde a infância. Não nasci numa noite tempestuosa, com lobos uivando, nem nada disso. Pelo contrário, foi tudo muito normal, cesariana, de boas. O Saulo está perguntando aqui, qual sua visão oculta sobre a pandemia? A visão oculta é de que ela é explicitamente um ato de negligência, mas assim, essa pergunta ela é interessante, né? Porque ela é e eu acho que ela toca o tema, começa a tocar o tema da espiritualidade, né? Porque a espiritualidade ela ganhou não, é mentira, né? Ela mantém ainda uma aura e um projeto de execução do ser espiritual e da vida espiritual, em que propõe uma totalização do universo, né? Tipo assim, você ao se tornar, ao desvendar as ciências ocultas e enfim, comungar com a espiritualidade, qualquer coisa do gênero, você passa a ter contato com uma explicação totalizante do universo, o que é descendente direto, obviamente, da religiosidade, da religião, que tem o mesmo projeto. Né? O projeto é você explicar tudo numa causa primordial, né? Que num primo mobile, né? Como vai dizer Aristóteles, né? Se você for recedendo as causas, você vai chegar a uma causa que não tem causa, e aí essa causa, por ser a causa que não tem causa, é a causa de todas as outras coisas que sucedem, né? Então isso é confortável, né? Tipo assim, você fala, tá tendo uma pandemia, morreram milhares, milhões de pessoas, isso tem que ter uma explicação, né, confortável, né? Na minha visão de espiritualidade não tem explicação confortável. A merda acontece, o mundo é triste ocasionalmente, e as pessoas não se esforçam muito em fazê-lo melhor com alguma frequência desconcertante, né? Então não tem uma explicação esotérica para a pandemia. A pandemia está aí porque o mundo é um reflexo do que a gente faz. E o mundo é um reflexo de si próprio, dele próprio, de suas relações totais. Assim. A gente vai poder ter a oportunidade de explorar essa ideia aí, que é uma ideia que eu, às vezes, corro o risco de ser banido de grupos e tal, por falar coisas assim. Mas a gente já vamos chegando nela aí, já de ladinho. Ou seja, não respondi sua pergunta. Respondida. A Ingrid me passou aqui, está faltando a parte da espiritualidade. Você já contou como é que você chegou na Telema. Mas e a tua parte da espiritualidade? Como é que você chegou nesse cenário? Essa pergunta ela é muito boa, especialmente dentro do cenário telêmico. Porque, por uma série de motivos que a gente pode ir tocando neles aos poucos, né? O pensamento, a magia de certa, essa magia cerimonial que vem desse ramo da espiritualidade que vem da magia cerimonial Golden Dawn para cá, via Crowley, né? Porque existem outras bilhares de formas de magia que estão aí muito bem, obrigado, no mundo, fazendo várias coisas muito legais que não tem nada a ver com isso. Mas esse ramo da magia, por uma série de questões que a gente pode rabiscar aqui, uma possibilidade, ela foi se laicizando, né? E a gente vê isso no próprio movimento, por exemplo, satanista, né? Em que o próprio LaVey ele rompe com uma ideia de um satanismo teísta, né? E fala, não, isso aqui, na verdade, a gente está de zoeira aqui e tal. E o que depois... Quer dizer, zoeira, né? Entre parênteses, né? Entre aspas, né? Mas assim, a gente está aqui, não está num rolê de divindade, né? A gente está aqui num rolê de outra parada, de outro nível.
de outro tipo de trabalho. E isso, inclusive, causa cisão, né, no satanismo, por um satanismo que vai ser mais teísta ou mais mágico, de certa forma, e um que não, que vai ser moral, né, vai ser um satanismo amoral, ou, enfim, por uma moralidade específica, né? Esse termo amoral, ele é muito gostoso na nossa boca quando a gente tem 25 anos, mas depois de um tempo a gente percebe que ele só é amoral em relação a uma outra moralidade, né? Eu acho que Telemann, e até o satanismo, ele possui uma moral própria. Ela só não é a mesma moral da cristandade, né? É outra moral, né? Então, Telemann e todo esse rolê mágico do século XX para cá, né? Ele foi se laicizando. A gente teve, por exemplo, dos anos 70 para cá, pontualmente, um crescimento muito grande dos argumentos psicológicos, né? De que magia é uma coisa que está na sua mente, como o Lomai do Cat fala com muita frequência, né? A magia é algo que está na sua cabeça, você só não sabe o tamanho que a sua cabeça tem, essas coisas assim, que eu não tenho nada contra, né? Mas é um discurso que ganhou espaço. E entre telemitas, pontualmente, especialmente telemitas que não estão envolvidos em organizações telêmicas, tá? O telemita freestyle que está lendo parada na internet, que curtiu o livro da lei e ouve Raul Seixas, sei lá, ele geralmente vai se identificar com o Telemann ou com outros tipos de magia contemporânea, até mesmo magia do caos ou satanismo, porque ele vai querer romper com a ideia de espiritualidade que ele aprendeu dentro da igreja, em geral. Né? Amplo senso, né? E aí a revolta adolescente, junto com o black metal e com todos os niilismos da adolescência, a pessoa rompe com a ideia de uma espiritualidade possível e abraça, por algum motivo, por antítese, né, por alguma coisa assim, né, uma não espiritualidade mágica, que é um quebra-cabeça que não faz muito sentido, na verdade, quando a pessoa parar para pensar, mas vai fazer um rolê de magia e que ela acha que não é espiritual. E acha por muito tempo, muita gente. Tá? E quando você vai falar de, sei lá, por exemplo, trazer conceitos de religiosidade ou de espiritualidade para dentro de um papo de magia, as pessoas ficam, às vezes, até meio desconfortáveis. Né? E isso é o meu caso. Eu estou falando isso porque é o que aconteceu comigo, né? De certa forma. Né? Então, eu, durante muito tempo, tive uma relação com a magia e com o Telemann, pontualmente, muito da ordem do intelectual. Muito da ordem do... Não sei por que isso está acontecendo, mas lá no Liberó diz que não é para se importar muito mesmo, é só para fazer e ver o que acontece. E vamos embora, que está dando certo, está sendo legal. Com o desenvolvimento do meu trabalho, por falta de termo melhor, sei lá, iniciático, né? É um termo que eu acho ruim, porque ele é confuso, né? Ele não diz muita coisa. Mas conforme eu fui desenvolvendo meu trabalho espiritual, que eu acho uma palavra mais adequada, eu fui me abrindo mais para uma experiência que eu posso chamar de espiritual, ou do desenvolvimento de uma espiritualidade, embora certamente, ou quase certamente, ela não vai ser reconhecida como algo espiritual dentro de uma chave cristã, por exemplo. Claro, de um cristianismo convencional, da mesma forma que o telemita convencional, não. O cristianismo do Papa Osho, da pessoa que vai na igreja só porque sim e tal, porque o cristianismo, o catolicismo pontualmente, as religiões cristãs protestantes, muito menos, até por uma questão de desenvolvimento histórico, né? Elas surgem num momento muito antropocêntrico, né, do desenvolvimento do pensamento, né? Mas a religião católica não, ela é muito mística, né? Ela é muito mística, ela é cheia de misticismos, de milagres, de transubstanciações, de ritualizações, né? O Papa chega e deita, o Papa beija um negócio, vira outro negócio lá, vira sangue, vira sangue, e tem relíquia, e beija a cabeça do santo, e tem osso sagrado. O cristianismo, o catolicismo, ele é muito místico, né? E por isso eu acho, inclusive, que o Crowley, na obra, ele não esconde isso em nenhum momento. Na obra toda dele, ele vai puxando o fio desse misticismo cristão para alimentar o que ele está querendo propor como uma nova espiritualidade para um novo mundo. Né? Então, eu acho que o desenvolvimento de uma relação espiritual com a magia ou com o esoterismo, ele possivelmente pode ser um desenvolvimento natural, pelo menos para mim foi, quando você vai tocando o trabalho com regularidade, com seriedade, com estudo, quando você vai lendo as fontes, porque assim, uma coisa que eu até separei aqui, né? Quando uma das ordens
helênicas, né? A primeira, né, em si, foi a Astrum Argentum, né, que surge dos escombros da Ordem Hermética da Aurora Dourada, e ela possuiu uma publicação chamada The Equinox, né, o Equinócio, que foi publicada semestralmente, e ela era um jornal de divulgação do iluminismo científico, que a gente pode falar daqui a pouco, mas é um órgão de divulgação da AA. E aí, logo nos primeiros números, ele propõe lá um curso de leitura. Fala, nossa, se você quer fazer esse negócio, esse rolê aqui da nossa Santa Irmandade aqui, do nosso clubinho aqui, da galera da AA, lê esses livros aqui. Aí ele manda lá, Dogma e Ritual de Automagia, Goécia, enfim, manda uma carregada de livros, e entre os livros ele manda esse aqui. Spiritual Guide. Não sei se está parecendo flipado para a galera aí. The Spiritual Guide, de Michel de Molinos. Um livro que foi banido pela igreja porque o cara estava propondo uma espiritualidade de contato direto com o divino. Esse livro é incrível, brother. Esse livro é incrível. Ninguém lê esta merda. A pessoa vai lá, vai entrar no rolê telemita e vai ler livro da lei, vai ficar fazendo um chifrinho com a mão, e babando groselha, ouvindo show de black metal e tudo mais, e não lê esta porra que está na literatura assim, antes de você ser probacionista, que é tipo assim, é o pré-grau, né, a pré-entrada na ordem, né? Você tem um grau de provação. Antes de você ser probacionista, você tem que ser estudante, e um dos livros que você tem que ler para estudar é esse, O Guia Espiritual. Quem lê? Ninguém lê. Até porque esse pontualmente aqui é em inglês, eu não sei se tem em português. Para o aluno, para o estudante brasileiro, talvez seja um pouco mais difícil, embora eu acho que na internet já tem os PDF traduzido dele aí. E, porra, tá no beabá da coisa, cara. Tá lá no início do processo. Um guia espiritual. Que fala de Jesus aqui o tempo todo. Aí o cara fica bugado. Porra, o que eu vou fazer no rolê aqui da Noveon e Apocalipse e atropelar a Maria com as rodas da carroça e bicar o olho de Jesus e fazer não sei o que lá que tá tudo escrito no livro da lei, e eu pego um livro que fala que você tem que rezar para o Senhor e pegar o Senhor na mão, etc, etc. O que tem a ver uma coisa com outra? Né? Então, eu acho que isso está lá no início para dar uma bugada mesmo na cabeça do sujeito, mas tem um porquê de estar ali. Né? Ele está propondo um método de trabalho. Ele está dizendo que aquela literatura inicial, para a pessoa que vai percorrer os graus, pretende percorrer os graus da Astrum Argentum, ela, olha só, para você fazer esse caminho todo aqui, você vai ter que ler isso, e esse negócio aqui de guia espiritual, porque isso aqui vai ser útil. Vai ser útil para quê? Aí o cara vai ter que descobrir ao longo do caminho. Então, esse é o rolê do reencontro com a espiritualidade. Né? É um processo de negação que eu acho que muitas pessoas, neste cenário, porque, com certeza, na teosofia, ninguém tem esse problema. E eu acredito que não. Nem nos outros espaços esotéricos, como templos espíritas ou de espiritismos de matriz africana, por exemplo, ou outras formas de esoterismo, magia e prática e tal, não tem esse problema com espiritualidade. Está todo mundo de boa com isso, tá show. Em Telemann, a galera geralmente tem um rancinho. E eu acho que é por causa disso, né? Porque desse enquadro todo aí no tempo. Mas você acha que é a Telemann ou o Telemita que chegou na Telemann meio revoltado? O Telemita. Ser humano é foda. Ser humano só faz merda. E aí fica fazendo merda até parar de fazer merda. E tudo bem, até, na verdade. Não tem problema nenhum com relação a isso. O importante é ter a humildade. Essa palavra também não gosto muito, mas é ter a consciência de que você não tem todas as respostas para tudo, né? Então tem sempre alguma coisa para você encontrar no que você está fazendo, né? As pessoas chegam no Telemann ou no satanismo ou, enfim, em outras espiritualidades de borda mais de ruptura, né? Porque a teosofia ela não é muito de ruptura. Os espiritualismos, né? As espiritualidades de contato com mortos ou com espíritos, né, de incorporação, então elas não são de ruptura, exatamente no sentido de que elas estão ainda comungando com determinadas tradições e práticas e até formas de pensamento que estão ali nas religiões dos últimos 2000 anos. Né? Telemann e o satanismo, eles meio que
Não, entre outras, né? Não só, né? E outras mais antigas também tem ruptura, mas se perderam, né? Como, por exemplo, o taoísmo, né? Que se tornou, né? Não se tornou uma religião de massa no Ocidente, pelo menos. Né? Então, essa relação é uma relação de ruptura que a pessoa chega num espaço de ruptura e quer manter a ruptura dela, só que ela tem que refazer algumas conexões, às vezes. Né? E é por isso que eu falei que essa minha parada lá de ter feito crisma e de ter feito primeira comunhão, ela me está sendo um processo de resgate muito interessante no meu trabalho, porque eu estou resgatando uma série de experiências de 30 anos, 25 anos atrás, mas, logicamente, em outra chave, em outro espaço, de outra forma, com outras técnicas, com outros propósitos, enfim, com outra coisa acontecendo. Maravilha. Mas a questão assim, aqui a gente vai, na verdade, você já sabe, né? A gente entrevistou, tipo, sei lá, uns 15 telemita daqui de fora e tal. Mas o que vai interessar é a tua visão pessoal, porque depois a gente vai falar um pouquinho de verdadeira vontade, que acho que é o mote gigante do programa, né? Uhum. E, na tua opinião, assim, o que é magia? Você vai naquele do Crowley, ou, dado toda essa tua base que você contou pra gente, você tem alguma diferença aí do canônico, vamos dizer assim? Tem duas definições quase antagônicas, né? Não antagônicas, mas assim, aparentemente antagônicas, que o próprio Crowley apresenta, né? De que a magia é o ato de causar mudança na natureza de acordo com a vontade, né? E aí isso traz alguns problemas filosóficos, como, por exemplo, sei lá, levantar esta garrafinha d'água e beber um gole porque eu estou com sede é um ato de magia. Parece um pouco complicado. Porque quando uma coisa é qualquer coisa, ela não é nada. Né? E outra definição também muito abrangente e complicada mas não estou dizendo que essas definições estão erradas, né? Eu só estou dizendo que elas são definições que precisam problematizar, precisa pensar sobre elas. Que é que todo ato de vontade é um ato de magia. Né? Então já dá uma restrição naquela outra proposta, né, de que fazer mudança na natureza de acordo com a vontade, ou seja, por consequência, esse ato de vontade é um ato de magia. E eu estou de acordo com isso aí. Só que, meramente isso, sei lá, faz psicanálise, faz psicoterapia, faz Jung, sei lá, faz qualquer coisa, se cuida, vai estudar, vai meditar, que você vai fazer coisas da sua vontade e tudo está certo. Existe uma dimensão não sobrenatural na magia, né? E isso não pode ser negado. Não pode ser negado, né? Então, o ato mágico ele é um ato que produz mudança na realidade, na natureza, mas uma mudança que a natureza não se esperaria produzir naquele momento, por exemplo. Né? Eu gosto de dizer, é uma definição que eu uso há muitos anos, e talvez até já esteja necessitando revisitá-la e reformulá-la, né, de uma forma mais adequada, mas eu acho que ela ainda pode funcionar, que magia é uma forma de você alterar a probabilidade das coisas, de uma forma, tá? E com isso você atuar na natureza, no mundo material, enfim, nas coisas, né, no universo. E isso não é uma expectativa, isso é uma experiência prática que a maioria das pessoas que são praticantes de magia tem. Outra coisa que é magia, e que eu acho que é mais interessante para o telemita, é a experiência de contato e de conversa e de relação com um mundo espiritual. Por mundo espiritual, estou falando de espíritos planetários e espíritos da Goécia, qualquer tipo de espírito. Tá? Conversar com essas coisas, né? fazer acordo, ou enfim, pacto, ou bater papo, trocar ideia, qualquer coisa, com este mundo espiritual. Né? Aí isso é uma distinção um pouco particular de magia, porque ela não está falando de fazer mudança no mundo. Eu não estou falando de chamar o capeta ali no triângulo
para ele me quebrar um galho num negócio lá. Eu estou chamando o capeta no triângulo para ver se ele tem alguma coisa de útil para me dar, de interessante para me ensinar, de um talento para eu descobrir. Né? Falei de Goécia, porque a Goécia todo mundo curte, né? Mas a Telema, pontualmente, está olhando muito mais para Enochiano, tem um trabalho muito maior nesse sentido de descobrimento, de autodescobrimento, de investigação das suas próprias potencialidades mágicas. Né? Então, eu penso magia mais para este viés aqui da magia cerimonial, enquanto uma magia que faz o trabalho com espíritos e que traz a presença do magista, entidades ou espíritos, ou enfim, o nome que quiser dar, deuses, lá, para realizar coisas naquele espaço mágico. Aí já fica uma situação um pouquinho mais estreita. Mais estreita. E inclui os sagradões de guardião nessa espiritualidade, porque tem muita gente que acaba falando assim, não, o sagradões de guardião, o SAG é psicológico, né? O seu eu, e outros já falam assim, não, é um outro ser. E aí você tem aquelas tretas infinitas. Né? Quando eu encontrar o SAG, eu conto para vocês. Eu ainda não encontrei. E é o que vai levar a nossa pergunta sobre verdadeira vontade. Né? A questão da verdadeira vontade. O Crowley mesmo ele teve dúvidas ao longo dos escritos dele, embora no final dos escritos mais tardios ele esteja aparentemente mais convencido de que é uma entidade externa. No início ele tem essa dúvida também, porque ele, assim como os metalheiros adolescentes revoltos do TikTok, também estava querendo romper com uma tradição católica, cristã, espiritual, de certa forma. Então ele surfou um pouquinho o rolê da psicologia da magia, né, do psicologismo mágico. Né? E depois ele achou que isso não estava mais contendo o universo das experiências que ele estava tendo, enfim, promovendo e tal. Né? Então é um debate. Eu não vou dizer quem sou eu, não sou absolutamente ninguém para dizer qual é a natureza do Sagrado Guardião. Isso aí cada um vai responder por si só quando tiver a sua própria experiência do Sagrado Guardião. Eu posso dizer com tranquilidade que eu sou muito júnior e que eu sou uma criança no parque brincando com um baldinho de areia e que a voz do anjo está falando no meu ouvido, mas ele ainda não chegou ainda para aparecer para mim em seu grande esplendor e glória celeste. Né? Quando ele aparecer, eu conto. Faço uma call. O que leva à questão da verdadeira vontade. Né? Muita gente pergunta, inclusive virou cabeçalho do meu Twitter, porque mandaram no meu... Eu tinha um Curious Cat no Twitter, né? E aí apareceu um hater lá que só me mandava merda. Falava várias paradas, me ofendia, enfim, né? Enfim, falava várias tretas. Aí uma hora ele falou, me ofendeu pra caralho lá, disse um monte de merda e falou, como é que não sabe nem qual é a verdadeira vontade, fica fazendo posezinha de yoga, não sei o que lá. Cara, eu achei tão maravilhoso que eu printei a pergunta e botei no cabeçalho do meu Twitter mesmo, assim. Pá! Ficou grandão ali. Porra, muito bom. Porque, cara, essa porra de verdadeira vontade é um negócio muito sério, brother. Né? Supostamente é um negócio muito sério. Né? Quer dizer, é um negócio que no sistema da AA, a gente pode falar em outro lugar. No sistema da AA, que é a ordem, enfim, né, telêmica por excelência, como a Otto, o contato com o Sagrado Anjo Guardião, né, essa entidade mística, whatever, que tem lá, ela acontece num grau relativamente avançado do processo, né, na metade do caminho, vamos dizer assim, do que está sendo proposto como progressão de graus. Né? E não é mole chegar lá, não. Né? A maioria dos relatos que você tem das pessoas que começaram esse caminho não terminou. Assim, das pessoas fodonas, assim, que deixaram livros escritos e que a gente celebra e tal, e coisa, né? A maioria, muita gente não chegou lá. A gente tem algumas pessoas que atualmente se anunciam como mestres do templo, etc. e tal, e que publicam e que a gente acredita nelas porque elas estão dizendo que são e pelo trabalho delas elas parecem estar com algum tipo de garantia sobre isso, como o Jerry Cornelius, o próprio Lon Milo Duquette, o David Shoemaker, né, a galera que hoje em dia é head de linhagem da AA, né? Essa galera teve uma experiência maneira. Eu conheço uma pessoa que é head da minha linhagem, que é uma palavra horrorosa também, mas ele é um cara de grau avançado, né? Então eu converso com ele me conta como é que é. E aí eu falo, pô, show, um dia eu chego aí contigo
né? E é supostamente nesse estágio que você descobre essa suposta verdadeira vontade, que, muito bom lembrar, é um termo que não aparece no livro da lei, que é a Bíblia do Telemita. É o texto sagrado base, né? Tem os outros 12 lá, livros de classe A, mas o livro da lei é aquele primeirão lá, e essa palavra não aparece lá. Lá só diz will, não diz true will. Eu tenho para mim que Crowley macetou e inventou esse negócio de true will para a galera não ficar doidona fazendo qualquer merda. Aí ele fala, não, galera, vamos segurar a onda, senão fudeu. A galera vai ficar muito selvagem. Vamos fazer um negócio menos selvagem. E aí ele meteu um true will ali para a galera não fazer muita merda no parquinho. Mas, enquanto isso, e aí que eu acho que é o grande rolê do Telemita, que eu acho que é legal fazer, não ficar, primeiro, eu não fico muito preocupado com essa noia de que qual é a minha verdadeira vontade, não sei qual é a minha verdadeira vontade, como vai ser a minha verdadeira vontade, eu tenho que descobrir. Bro, isso vai acontecer em algum momento lá no futuro, tu chegar lá longe, depois vai ser probacionista, depois vai ser neófito, depois vai ser zelato, depois vai ser prático, filósofo, essa porra toda, até chegar lá em adepto. Aí quando você chegar lá, você vê o que acontece. Até lá, brother, o mundo inteiro tá aí para você fazer o que você quiser. E aí você faz o que você quiser. Foda-se essa porra de verdadeira vontade. Tu vai e faz. E aí, eventualmente, vai dar errado. Porque, né, você não sabe o que você está fazendo, você está fazendo merda. E aí, tudo bem, deu errado, você viu que o que dá errado, né, no mínimo por eliminação, em algum momento você vai saber o que você quer fazer. Mas até lá, né, a moralidade do processo, da coisa, é faze o que tu queres. Quer passar a mão na bunda do guarda? Passa a mão na bunda do guarda. E aí você vai eventualmente arcar com as consequências de ter passado a mão na bunda do guarda, né? Se você parar para pensar um pouquinho antes, talvez você evite esse constrangimento. E assim vai sendo o exercício da vontade. Eu acho que o exercício da vontade, e é uma visão particularmente minha também, da própria experiência de Encontro Sagrado aos Guardião, de Descoberta da Verdadeira Vontade, ela é muito mais um processo construtivo do que de desvelamento. A gente traz da tradição espiritual, esotérica, milenar, a ideia de que existe uma pedra oculta, né, da qual você vai visitar o interior da Terra e desvelar a pedra oculta, né, e da qual o seu objetivo é, tal qual num processo analítico junguiano, você vai tirando as cascas da cebola, vai descascando, até chegar lá no miolinho, e aí achei o meu eu verdadeiro, meu sagrado guardião, meu verdadeiro. Encontrei. Ele estava lá o tempo todo, eu só tinha que descascar para chegar lá. Eu tendo a não concordar com isso. E eu sei que eu sou particularmente solitário, seria uma voz só nesta taberna, entre outros telemitas. Mas eu não acho que existe uma verdade oculta lá no finalzinho da última casca de cebola. Eu acho que o processo de Sagrado Guardião, contra a verdadeira vontade, blá, 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 é um processo construtivo. É um processo em que você, através dos métodos que, enfim, são muitos dentro do processo, místicos e mágicos, né? A A é uma ordem, a A pontualmente, e a Otto, eu não sou da Otto, mas acredito que a Otto também, né? Até porque a Otto tem uma eclésia, né? Tem uma igreja, enfim, tudo mais. Então, através de processos místicos e mágicos, você constrói o seu caminho até a verdadeira vontade e constrói essas coisas. O trabalho do mágico é um trabalho de hoje, e eu acho que esse é o grande paradigma que é diferente dos paradigmas anteriores, que era um paradigma de desvelamento. Não é de desvelamento. Não tem que tirar véu de porra nenhuma. Você tem que construir até lá. Chegar até lá. Produzir o anjo. Talvez. Ou, no mínimo, o caminho até chegar nele. Se vocês não me cortarem, eu vou ficar falando infinitamente. Não, é isso que você falou, eu estava pensando. Meu professor de budismo tibetano, ele falava disso daí mesmo, que você tem que construir. Se o ser humano tem duas opções, ou nós somos deuses, e aí a gente cai, e aí a gente tem que recuperar a que é o desvelar, ou a gente constrói. Mas aí você tem que ver qual é a relação do ser humano com o tempo. Que, de certa maneira, as duas coisas são a mesma coisa, porque se não tem tempo, tanto faz. A gente ou já está lá e tem que ir até lá, ou a gente já está lá e está aqui e vai desvelando. Né?
É porque a ideia do desvelamento, ela me incomoda. Não estou dizendo que isso é uma verdade revelada que eu estou trazendo para vocês. Olha só, é assim que funciona e eu estou trazendo aqui um grande rolê novo que ninguém falou. Não é isso, não. Estou falando para mim, tá? A ideia do desvelamento, ela pressupõe uma essência. Pressupõe uma verdade interior, um eu verdadeiro, que eu, Flávio Watson, particularmente, não sou convencido de que tal coisa exista. Tá? E em não sendo convencido de que isso existe, porque isso é o que está escrito, né? Quer dizer, isso é o que a tradição nos entregou ao longo de milhares de anos de espiritualidade, né? De que existe um mundo ideal, de que existe um eu superior, de que existe um eu verdadeiro, de que existe uma verdade, de que você alcança a verdade. Várias pessoas me mandam mensagem perguntando: eu quero entrar para ser telemita, tá? Mas o que você espera? Eu espero encontrar a verdade, descobrir a verdade. Eu não sei se essa verdade espiritual, superior, divina, existe. Eu sou... E aí é que o problema da espiritualidade começa a bater, né? A cutucar. Né? Porque o processo de espiritualidade ele é um processo teleológico, né? No sentido, ele é um processo, em geral, né? Até então, é um processo que ele procura um fim. Né? Todas as religiões e os processos de espiritualidade, eles têm como processo, como proposta, uma série de processos, procedimentos religiosos, né, de meditação, de oração, de beatificação, enfim, qualquer que seja, para você descobrir um troço que você não consegue ver porque você está envolvido na sua concha mortal e, portanto, você aí não consegue acessar essa verdade superior. Eu não acho que o processo é esse. Eu acho que o processo não é esse. Eu acho que o rolê, reitero sempre, na minha leitura, o rolê telêmico, ele é o inverso disso. Ele não é para você, necessariamente, desvelar o ouro oculto, a divindade que está atrás do véu do templo, né? O santo dos santos que está atrás lá do negocinho. Não é isso, é construir o templo. Ao contrário, é levantar, às vezes, até o véu, né? É montar as coisas, é fazer as coisas acontecerem no mundo, porque eu acho que a graça da espiritualidade telêmica é que ela é uma espiritualidade de imanência, ou seja, ela não é uma espiritualidade de corpo, ela é uma espiritualidade de presença, de presencialidade, de coisas que estão acontecendo aqui, que não estão acontecendo no além. Eu não estou propondo, né? Eu não estou atrás de um caminho de ascético, maluco qualquer, que vai me revelar uma verdade maravilhosa lá no futuro do pós-morte. Não, eu quero construir uma coisa aqui. Eu quero fazer algo aqui, nesse mundo, porque eu, particularmente, é outra opinião impopular minha, eu, particularmente, nem que sequer acredito em reencarnação. Eu acho que a gente morreu, bicho, morreu. Boa, tu vai se deleitar com os beijos de noite, você vai voltar para o êxtase eterno, você vai voltar para as infinitas estrelas, infinito espaço, para o grande nada, para o grande tudo, para o grande mar de oceano de possibilidades que é noite. Vai virar estrume, vai virar comida de lagartixa lá, de minhoca. Vai virar outra coisa. Essa era uma pergunta boa, porque geralmente é a última pergunta que a gente faz, mas você já adiantou. Mas aproveitando esse spoiler, e na tua opinião, quando a gente faz a Assunção forma Deus, por exemplo, dentro da ritualística, a gente estaria indo para o futuro, a gente estaria dando tipo aquele boost do Mario que toma alguma coisa e sobe nessa construção? Perguntando assim pelo teu ponto de vista. A Assunção forma Deus, ela é uma técnica que a gente modernamente hoje recebe da Golden Dawn, não que seja exclusivo da Golden Dawn, da Ordem Hermética Dourada, mas que a gente recebe dos trabalhos dele, né, das práticas que eles realizavam, né, que consiste para quem não conhece, né, que nunca ouviu falar de Assunção forma Deus, né, consiste em você encarnar ou ao menos interpretar de forma tão profunda, tanto quanto possível, ao ponto de que Deus esteja dentro de você, né? Aquele Deus particularmente, e que você possa atuar como esse Deus. Eu tenho experiências muito legais com a sua forma de Deus, muito, muito legais. Eu tenho experiências incríveis. Tá?
E eu acho que a Ação Forma Deus, ela, de certa forma, ela é uma experiência da antessala, assim, da portinha do lado, assim, da portinha anterior, né, do hall, da magia cerimonial que eu falei antes, lá, cujo objeto é o contato com espíritos. Né? A Ação Forma Deus, ela é, em suas linhas metodológicas, né, a forma de você trazer um Deus para dentro de si, se tornar entusiasmado, né? Botar Deus dentro do próprio corpo. O que está acontecendo ali? Eu não sei dizer o que está acontecendo ali. Porque eu não sei o que é aquilo que apareceu. E eu particularmente, não estou preocupado em definir o que é aquilo. A galera do psicologismo vai dizer que, por exemplo, cara, por acaso, minha moça estava vendo um podcast, nada a ver, assim, nada de a ver com ocultismo, com nada, e estava falando sobre psicologia transpessoal, que é um negócio que eu já tinha ouvido falar, de nome, mas nunca tinha lido sobre, nunca tinha ido entender qual é. E que o rolê da psicologia transpessoal é de que, pelo que eu ouvi no podcast, superficialmente, em 5 minutos, quando eu estava ali, sei lá, lavando louça, que o lance da psicologia transpessoal é que existe a prática, ou enfim, existe a análise, o trabalho de você observar as experiências de incorporação, por exemplo, ou de contatos com inteligências alienígenas. Tá tudo ali dentro. Os caras olham tudo. Tem incorporação, canalização de alien, conversar com gnomo, tá tudo ali dentro. E eles imaginam que, dentro da psicologia transpessoal, que essas formas de canalização e contatos com deuses e ouvir vozes do alienígena falando são manifestações fragmentárias da identidade que se manifestam ali e falam. Eu acho essa resposta super conveniente. E entrega um discurso palatável para quem não quer se meter com magia, mas acha que vê as pessoas falando, né, e não tem como negar que aquilo está acontecendo. Eu não vou dizer que não é isso. Né? Pode ser que seja esse fenômeno particular que a psicologia transpessoal descreve, né? De que você está manifestando seções da sua consciência que estão profundamente enraizadas. Blá, blá. Pode ser que seja outros tipos de arquétipos, não, mas outros tipos de manifestação de consciências externas que a gente simplesmente ainda não consegue mensurar, ver o que está acontecendo. O que eu acho importante nisso, como está escrito no Liber O, né, no Liber O Vel Manus et Sagittas, né? Se esses espíritos e deuses e planetas e entidades, né, existem ou não, isso é irrelevante. A gente simplesmente pode não saber o que é aquilo. O que a gente sabe é o que acontece quando você faz. De modo similar, como numa química ou numa medicina super primitiva ainda, em que você sabia que determinadas plantas, determinados materiais promoviam cura, embora você não soubesse que aquilo ali era antisséptico. Você bota, sei lá, cobre não sei aonde e aí esteriliza. É a propriedade do espírito do cobre, brother. É o espírito do cobre que está curando a pessoa. 1 milhão de anos depois, a pessoa vai dizer que não, porque o cobre tem propriedades tais e tais que são bactericidas. Talvez a gente simplesmente não saiba o que é. E não porque seja uma coisa da ciência laboratorial, não é isso que eu estou dizendo. Pode ser espírito mesmo, pode ser espírito desencarnado e eu tenho errado, as pessoas ficam aí vagando por aí, feito fantasminha. Pode ser o espírito, pode ser uma ideia, pode ser mil coisas. Eu não sei o que é, mas que funciona, funciona. Que é útil, é útil. Eu estou com uma pergunta aqui do Ulisses. Eu falo assim, Flávio, faz parte do caminho do telemita replicar o ritual enoquiano de 30 dias feito pelo Crowley? E se fizer, qual seria o momento? Faz o que tu queres, brother. Não quer fazer, não faz. É tipo isso. Enoquiano possui um papel muito importante dentro do desenvolvimento, até próprio da mitologia, cosmogonia telêmica. Né? Existe uma série de trabalhos que o Crowley produz a partir do Enoquiano, o Liber 418, né, o principal, né, o que vai descer material muito importante, né, para a reflexão telêmica, para o trabalho telêmico. Você tem que fazer? Não sei. Você tem que fazer a pressão de Abramelin para encontrar o Sagrado Anjo Guardião? Essa tá mais na cara do gol, né? O Crowley diz que não necessariamente. Ele faz outro ritual lá. Você diz, tem esse outro aqui que você pode fazer também. Ou você pode descobrir o seu próprio método. Eu acho que não estou dizendo que não é para fazer.
Eu estou dizendo que isso não é uma coisa que você tem que fazer. É diferente. É legal fazer? Aí é uma pergunta mais interessante. É legal fazer. É legal fazer. Se você não quiser fazer, não faz. Massa. Aqui, ó, do Manuel fala assim, Flávio, acho que essa visão de que o caminho é um desvelar, ao invés de um construir, vem muito daquela perspectiva do dever do probacionista, né? Obter um conhecimento científico da natureza e poderes de meu próprio ser. O que você acha dessa frase? Nunca tinha pensado nisso, mas é interessante pensar. É muito legal porque os primeiros caminhos da Aston Argento, né? Para quem não conhece a Aston Argento é uma ordem que repete, de certa forma, com algumas sutis alterações, a estrutura de graus da ordem hermética da Ordem Dourada, né? Que se estrutura nos caminhos da árvore da vida, que eu imagino que isso aqui as pessoas sejam mais ou menos familiares com a ideia do que é um diagrama da árvore da vida, que é umas bolinhas com as linhazinhas lá. Tá? Que de baixo para cima vai numerando de 10 para 1, né? Uma ordem decrescente, porque, na verdade, enfim, não interessa. O que interessa é o seguinte, os primeiros graus da A, que são os graus elementais, são graus que são vinculados cada grau a um elemento, né? Então você vai ter um grau do elemento terra, que é o de zelato, depois, perdão, que é o de neófito, depois você vai ter um grau que é do elemento ar, que é o de zelato, depois você vai ter a água, que vai ser o filósofo, depois você vai ter o prático, depois você vai ter o filósofo, que vai ser fogo. E antes desses graus todos, você tem o de probacionista, que é um grau 0, é um grau que não está em lugar nenhum na ordem hierárquica de graus. E no juramento do probacionista é dito lá que você tem que obter um conhecimento, né, da natureza dos poderes do próprio ser. E aí, maneiro, né? Porra, é uma pergunta bastante pretensiosa, na verdade, né? Todo mundo fala, pergunta, caralho, como é que eu descobri isso? Não, relaxa, como é que você chega lá? E o que acontece nos graus seguintes? Obter controle. Todos os graus seguintes não é obter conhecimento nenhum, exceto quando a pessoa chega lá em Adeptus Minor, cuja consecução interna é obter o conhecimento e conversação com o Sagrado Anjo Guardião. Então, a pessoa no probacionista ela tem que obter um conhecimento, que é da natureza dos poderes do próprio ser, depois ela tem que obter controle. Controle sobre as fundações do ser, controle sobre as vacilações do ser, controle sobre as paixões do ser, controle sobre, enfim, uma porrada de controle, né? Cada um associado a um elemento. Então, eu não sei se tem tanto a ver, porque a ideia, eu acho, de conhecimento que é proposta ao probacionista é que, a partir do conhecimento que o probacionista produz, ou descobre, ou encontra, né? Enfim, ele vai ser capaz de controlar as coisas que os outros elementos, que os outros graus vão pedir para ele controlar, né? Então, é como o próprio grau de probacionista fala, né? Ele é um pré-requisito. Primeiro você tem que ter o conhecimento da natureza desses poderes. Uma vez que você tem o conhecimento, aí você controla as coisas, porque você já tem esse conhecimento. Eu falei um pouco sobre isso numa palestra que eu dei no Calem, acho que foi na palestra sobre arte, sobre magia e arte, eu não lembro agora qual foi, ou se foi anterior, acho que foi anterior, não sei, foi numa aí que eu dei, um colóquio aí, e eu falo mais ou menos essa ordem, né, dos controles e das coisas, né? Então, não sei se tem a ver com essa ideia de construir, porque os graus seguintes são de controle, e começam no conhecimento e terminam no conhecimento. Mas é uma ideia, né? Porque a tarefa dos graus é construir armas. Isso é interessante. Né? Então, o neófito vai ter que construir um pantáculo, o zelato vai ter que construir uma adaga, o prático vai ter que construir uma taça, e o filósofo vai ter que construir um bastão, né? Enfim, uma varinha mágica, né? Então, e o adepto a lâmpada mágica, né? Então, tem uma série de coisas a serem construídas ao longo do processo, né? E eu, particularmente, acho que é importante que se construa. Tem muita gente que acha que não, e tudo bem, quem acha que não estou dizendo que está errado, não. Eu, particularmente, acho legal construir, fazer essas coisas com a mão. Fazer um pantáculo de terra, ir lá e fazer a porra do pantáculo, fazer a adaga, fazer a adaga. Porque eu acho que isso é importante, trabalhar com o corpo. A adaga é feinho, mas é meu filho, né? Espera aí que eu não te ouvi, espera aí. Você desconectou aqui, só um minutinho. Opa, pode falar, desculpa.
Eu falo assim, ficou feinho, mas é meu filho. Eu Mas quis com a minha mão essa adaga tortinha. Ela vale mais que aquela super adaga. Tem uma instrução, acho que da Golden Dawn, sobre imagens sobre ação forma Deus, eu acho. Agora não sei se é sobre ação forma Deus ou se é sobre ritual menor pentagrama, que sugere que a pessoa desenhe os arcanjos, ou enfim, as entidades. Tem a instrução de imagem telismática, que é literalmente isso, né? Você pegar a partir das letras de um nome divino, produzir umas fins, né? Um desenho, né? E, obviamente, se você não for uma pessoa talentosa, como é o meu caso, que não sou absolutamente talentoso em nada, né? Vai ficar um troço horroroso, mas na cabeça tá bom. Você vai estar toda torta, a asa é para cima, o chifre é para lá, não sei o que, é tudo errado, mas na sua cabeça, na sua imaginação, o negócio tá bom. E aí funciona. Daí dá certo. Eu tenho uma outra pergunta do Lucas. Ele pergunta se você já teve alguma experiência a gente está falando de espiritualidade em terreiro ou banda, o candomblé, em banda, alguma coisa nesse sentido. Não, e eu tô devendo. Na verdade, assim, eu não tinha curiosidade, tá? Mesmo, assim, não era uma coisa que me ocorria. Mas nesses últimos anos em que eu comecei a ter um recontato com essa parte mais espiritualizada do processo, me deu uma vontade muito grande. E eu sempre, só que eu quero ir no terreiro de alguém, de um amigo, de uma amiga, de conhecido. E aí ou eram todos muito longe, ou enfim, ou era um rolê de um banda cristã, e aí eu não estava muito afim, fiquei com preconceito. Mas eu tô devendo. O mais próximo disso foi um rolê de ayahuasca que para mim foi uma merda. Então não conta. Mas eu tenho, assim que acabar essa loucura de lockdown, de morrer, risco de morrer, botar o pé na rua, eu vou correr atrás disso, sim. Preciso disso. A gente tem, quando acabar a pandemia, eu te trazer aqui. Eu tenho uma amiga chamada Ingrid, ela tem um terreiro que é meio cristão, mas vale assim. Eu juro que eu vou sem torcer o nariz para a cristandade. Eu vou de peito aberto. Juro que eu vou até reza, Pai Nosso. Se você aqui é só terreiro cristão, só, entendeu? A gente é aqui em banda da mão direita, entendeu? Pô, show, irado. Eu quero muito, sim. Eu quero já ter alguns anos que eu quero ir, na verdade. Mas aí fica aquela coisa, deixa que eu deixo, aí vai tentar achar o terreno que é maneiro, aí fica escolhendo muito, quem escolhe muito não faz. E esse é o problema do faz o que tu queres, né? Você quer fazer mesmo? Se você quer fazer mesmo, tu vai e faz, brother. Não quer, tu fica dando desculpa, fica enrolando, porque, claro, né? Parece um papo burocrático escroto bem, essa que eu falei agora aqui, mas assim, você entendeu, José. O José perguntou assim, né? Se você acha que interpretar sempre pelo viés psicológico mais atrapalha do que contribui com a magia ou o contrário. O que você acha? Eu, já há um bom tempo, isso não é uma coisa recente, já há algum tempo eu acho que atrapalha. Pode pensar, não é que não tem que pensar, não pode, tem que correr da psicologização da magia. Não leia e já é gardia. Não é nada disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que se fechar nisso, limita as outras possibilidades de experiência. Porque é como se você... É que nem segredo de ordem, assim, e tal. Eu sempre digo que segredo de ordem é que nem você contar o final da piada antes de você passar pela cerimônia, né? Antes de você ouvir a piada, né? O que acontece na ordem tal? Você tem que fazer a cerimônia para saber. Mas, porra, me conta. Não, aí vou estragar a piada, vou contar o final do negócio, né? E eu acho que é um pouco isso. Se você olhar muito sempre, viciar o olhar em ver as coisas apenas, pode ver também, não estou dizendo que não pode, mas ver apenas pelo viés psicológico, você perde o aspecto místico. Ou corre o risco de. Não estou dizendo que também perde todo mundo, né? Mas eu acho que é mais fácil a pessoa perder contato com o aspecto místico e espiritual, enfim, cerimonial, enfim, dessas coisas todas, quando você fica muito pensando, não, isso é coisa da minha cabeça. Porque aí é que nem... resistir, vai ficar resistindo a coisa, não vai deixar a coisa fluir, vai racionalizar. O meu superior, ele me criticava muito por isso, né? Eu racionalizava demais, que eu era muito racional, parará, e ele estava cobertíssimo de razão. Estrutura é um negócio que você... É que nem pai, professor, né? Você diz que está errado, briga, não, aí depois anos se passa e fala, é verdade, eu estava certo. Então o perigo é esse.
É complicado, né? Eu acho que, de uma certa forma, se você for usar, né, a psicologia, não para acabar sendo um tipo de tipo restrição, né, na sua visão mágica, mas sim para complementar, né, o entendimento do eu acho que pode ser interessante, né? Mas eu entendo total que, tipo, se isso for restringir a sua caminhada mágica, pode ser complicado mesmo. Porque vira o meu perigo, minha implicância com a psicologia da magia, que é leve, eu adoro ler, tô sempre lendo e uso como objeto de reflexão constantemente, não é isso. Mas o perigo da psicologização da magia é isso, ela te deixar pouco místico e muito racional. E você perde contato com a experiência de contato de espiritual, né? Quer dizer, o Crowley... Eu separei aqui um texto do Crowley, um comentário que o Crowley faz do UOL, no Liberal. Vou pegar aqui para... Vou ler um pedacinho aqui. Cadê? Para ter uma ideia, tentar dar uma ideia do que eu estou falando. É um comentário sobre o versículo 52 do capítulo 1 do Liberal. Né? O versículo 52 é o seguinte, numa tradução que eu tenho à mão aqui. Se isso não for correto, se confundir diz as marcas do espaço dizendo elas são uma ou dizendo elas são muitas, se o ritual não for sempre para mim, no caso, quem está dizendo o texto é Nuit, né, que é a voz do primeiro capítulo, né, então esperai os terríveis julgamentos de Hahor-Kuit, que é a voz do terceiro capítulo, que é um deus de guerra e vingança, um deus malvadão. Crowley comenta nos comentários que ele escreve posteriormente, né? Comentando sobre esta passagem, né? Mas as distinções não sejam feitas perante Nuit, nem em termos intelectuais, morais ou pessoais. A metafísica também é servidão intelectual. Evite-a. Do contrário, volta-se a cair na lei de Rohr, os terríveis julgamentos que ele falou lá, da perfeita emancipação de Nuit. Este é um grande mistério a ser entendido apenas por quem alcançou completamente Nuit e sua iniciação secreta. Então, aqui, assim como no próprio livro da lei, ele fala, né, os cães perecer com os cães da razão, o abismo do porquê, ele faz uma série de advertências contra essa racionalização. Né? Porque ela vai ser um calcanhar que vai te prender de dar um passinho além no processo místico. Depois, é claro, não tem que virar um crente, não é isso. Mas esse casamento de opostos, que é toda a tônica que o Crowley apresenta como método, que é o encontro dos opostos. Né? Por isso que ele diz que é um projeto místico e mágico, que é um projeto de corpo e de espírito, é um processo de encontro dessas coisas. Telemann, de forma geral, como o Crowley propõe, ele é um projeto de encontro, de reunião, de tornar tudo uma coisa só. Então, não é que é para abandonar a psicologia e o racional, mas é não deixar que isso seja desbalanceado. Eu acho que, não sei, na minha visão, eu acho que pode ser duas coisas que podem se complementar, entendeu? De alguma forma. Mas, assim, cada coisa no seu lugar, né? E trazendo entendimento, na realidade, de uma base, né? E não de, tipo, vamos cortar aqui as nossas asinhas e vamos todo mundo só pensar em psicologia, né? Mas é mesmo numa questão de complemento, assim, acho que todo viés que você pode estudar e, enfim, acrescentar na sua caminhada mágica também é uma ferramenta de autoconhecimento, né? E poder sobre si, né? E a psicologia, ela também tem um problema, entre aspas, não problema, né? A psicologia é um problema, não é isso? Mas ela tem uma questão de que a psicologia, ela também não é uma verdade superior revelada em conteste. Existem diversas vertentes e diversos profissionais e estudiosos da psicologia estão constantemente trazendo novas hipóteses, novas propostas para o pensamento psicológico, né? Para o funcionamento da mente, para o funcionamento da mente humana, enfim. E às vezes acontece também na pessoa que se pega muito no pensamento psicológico da magia em se apegar a uma leitura, primeiro, superficial da psicologia, uma leitura de revista de banca de jornal, e uma leitura engessada, frequentemente ultrapassada,
superficial e ultrapassada de uma coisa que, às vezes, o pensamento psicológico atual da academia, lá, dos psicólogos, lá, aquilo ali já passou, ninguém está mais pensando naquilo. E o cara está achando que está super racional, surfando na onda da ciência, porque está repetindo axioma de Freud que a galera já superou há 50 anos, sei lá. Ou de Jung, sei lá, qualquer outro que a pessoa curta. Então, é uma pergunta filosófica do Lucas Medeiro. Ele fala assim, qual seria, na sua opinião, uma diferença de uma leitura kantiana da lei de Telemann de uma leitura dionisíaca do Nietzsche? Esse aí deve ter lido um artigo que eu escrevi. Eu escrevi um artigo anos atrás, sei lá, não sei quanto tempo, uns 3, 4 anos atrás, chamado Entre Nietzsche e Kant, né? Que é o problema da moral telêmica, né? Eu não sei como é que eu vou falar isso aqui sem ser muito hermético, né? Sem ficar falando maluquice aqui que as pessoas não vão entender. Mas eu acho que as duas coisas acontecem em Telemann. Tá? Eu acho que o Telemann é uma religião, uma espiritualidade, uma proposta de vida, uma filosofia, enfim, a lei, ela é profundamente noturna, né? Dionisíaca, né? Ela é profundamente dionisíaca, de êxtase, né? E não nego nada disso. Porém, eu acho que eu tenho uma leitura, particularmente da ideia kantiana de imperativo categórico, que enfim, não vou ficar tentando falar muito disso aqui, que eu acho que a ideia de imperativo categórico ela é muito, muito aderente à ideia de verdadeira vontade. Porque a ideia de imperativo categórico, em linhas muito, muito gerais, né, ela é uma forma de pensar uma ética kantiana, uma proposta de como agir eticamente dentro de uma leitura de Kant, que, obviamente, assim como a psicologia, né, a psicologia é uma forma de filosofia, né, tipo assim, muitos filósofos já vieram depois e já fizeram outras propostas, mas eu acho particularmente a ideia de imperativo categórico interessante, porque ela propõe que o ato ético é o ato autônomo, é o ato que é executado sem qualquer tipo de pressão externa. Mesmo que essa pressão externa seja supostamente boa, como, por exemplo, doar dinheiro para caridade, para ganhar espaço no céu, ou para alguém que está morrendo de fome se alimente. Né? O Kant vai dizer que a pessoa está com fome, então vou dar comida para ela. Ele vai dizer que essa ação ela não é ética, porque você está fazendo isso não porque você está dando a comida autonomamente, mas porque você quer alimentar aquela pessoa. Existe um motivo por trás do motivo de dar a comida. Então, quando você tem um motivo por trás do motivo, esse motivo não é ético. Eu estou falando assim, tipo assim, rascunho total, né? E eu acho que isso tem ecos dentro da ideia de verdadeira vontade, no sentido de que a vontade pura e desaliviada de propósito é todavia perfeita. Ou seja, é uma vontade que ela não tem... É um fazer que não possui antecedente, ele é feito porque ele é espontâneo, e, enfim, o Kant vai dar uma outra estrutura para resolver isso, né? Mas não vou querer entrar nesse mérito. Mas o que importa é isso, é que ela é uma ação autônoma. Então, eu acho que essa autonomia da vontade em Telemann e a autonomia da ética kantiana, no ato ético kantiano, eu acho que elas se articulam de uma forma interessante. Eu escrevi um artigo sobre isso, depois eu posso botar um link em algum lugar aí. Já está meio velho o artigo, mas a galera diz que para a gente o link, aí eu coloco na descrição do vídeo, para a galera. Pode sim. E com relação a Dioniso, bom, enfim, natural, né? Mas eu acho que as duas coisas estão relacionadas, porque se você está doidão de cachaça, cheio de vir na ideia, você não pensa muito, tu vai e faz. Então, acho que o negócio é isso, é ficar bêbado de Dioniso para poder fazer as coisas sem pensar muito e só fazer sem ter motivos ulteriores por trás da sua vontade. Rabisquei aqui, fiz uma emenda maluca, mas tá bom. Essa ideia de que você falou que ele faz porque tem que fazer, tem muito a ver com a verdadeira vontade. Porque se você decide, sei lá, eu vou tocar violino e eu amo e blá, blá, isso não te dá um puto. E o cara não vai deixar de fazer porque agir apaixonadamente, como diz o Crowley, né? O que é profundamente dionisíaco.
né? O que é interessante, porque Telemann é uma religião solar, né? Então, ela intuitivamente ela seria apolínea, né? Porque tem culto ao sol, e faz saudação para o sol, e o sol, o tempo todo o sol aparecendo, e, né, parará, pão duro, né? Mas ela não é. Da perspectiva nietzschiana, né? Que o camarada perguntou aí, né? Ela é muito mais. Claro, né? Quem leu um pouco, estudou um pouquinho nessa questão, que Nietzsche também é muito mal lido em Telemann, né? Telemita, todo adora citar Nietzsche. Também cita mesmo a revistinha do lado do banco de jornal, do lado da psicologia junguiana, ele pegou a de Nietzsche e aí virou Como é que chama? Qual que é o... E aí ele cita, o Nietzsche é muito mal citado, coitado, sofre muito aí entre os telemitas, e dentro de uma leitura nietzschiana, né? Não existe uma coisa puramente dionisíaca e uma coisa puramente apolínea, né? As coisas elas são misturadas, né? Tem aspectos apolíneos e aspectos dionisíacos, né? Mas acho que Telemann é muito mais dionisíaco, é uma religião ou uma espiritualidade, para quem não gosta da palavra religião, do êxtase e não da ereção, né? Embora também seja, né? Enfim, mas ou talvez uma perspectiva bem crowleyana, né, seja um encontro dessas duas coisas, né? É ser ao mesmo tempo apolíneo e dionisíaco. É uma ideia também muito maneira, né? Dentro de toda a perspectiva do Crowley, de que as coisas não devem ser opostas, elas devem ser reunidas em uma só, em uma única. É uma ideia. Fica aí, o exercício. Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. E sobre os enteógenos, o que você acha em relação à magia, à sua magia, né? É o que a gente tem que perguntar aqui. Você já fez algum uso de algum enteógeno em ritual? O que você pensa sobre o uso de enteógenos em ritual? Já usei, eu já tive muito preconceito, porque preconceito é uma coisa que você tem quando você não conhece, né? Você fica cheio de ideia porque você não conhece, então aí você fica cheio de ideia errada. E através de um amigo muito querido que está aqui nessa live, eu acho ainda, foi apresentado, né, a prática cerimonial com o uso de enteógeno, e foi muito, muito, muito interessante, muito bom, por diversos motivos. O meu medo, o meu receio anterior com relação ao uso de enteógenos na prática cerimonial, pontualmente, era uma suposta perda de controle, que eu estava só na minha cabeça, obviamente, né? Porque você não perde controle nenhum. Claro, se você, encher os cornos de cogumelo, LSD, sei lá o que for, você vai virar uma planta e vai ficar deitado no chão. Não é esse o objetivo. Mas uma dosagem adequada para o trabalho, você fica perfeitamente ativo, racional, etc., mas muito sensível. Saiu esses dias sensível no sentido de ter uma sensibilidade corporal mesmo até, não só, mas também corporal, e também uma série de mecanismos, obviamente, né, mentais e cerebrais e químicos e neurológicos que despertam, como disse, saiu essa semana um vídeo do... Como é que é o nome daquele cara lá? Do Vivier, Gregório do Vivier, falando, entre outras coisas, sobre enteógenos, né? E ele fala justamente sobre essa questão do enteógeno enquanto experiência mística. E aí tem toda a questão, né, do possível, né, provável uso de enteógenos em religiões antigas, não só gregas, né, mas de outros lugares também. A gente sabe, muito provavelmente, por exemplo, o oráculo de Delfos tinha uma característica de algo enteógeno ali, um gás, agora não lembro exatamente, eu estava vendo, inclusive, isso essa semana. Em outras religiosidades mais ou menos conhecidas, mas no mundo inteiro isso aconteceu, né? E a probabilidade das próprias religiões terem surgido das experiências, né, psicotrópicas. Então, eu acho que é muito bom, mas eu acho também, e aí o meu amigo, que talvez esteja assistindo agora, vai querer brigar comigo depois, eu acho que também não pode ser só isso. Né? É que nem a história da psicologia, né? Não pode virar muleta. Né? Porque os gatilhos que são disparados pela experiência enteógena, psicotrópica, são incríveis. Eu tive experiências assim, realmente assim, tipo, muito boas e de gnoses muito, muito potentes. Né? Mas, só funciona assim? Não pode funcionar só assim. Né? Tem que funcionar de outras formas também.
né? Você tem que ser capaz de produzir esse estado de outros meios, eu acho. Aí eu posso estar sendo ainda um pouco conservador nessa questão, né? Eu acho que ele tem um potencial muito bom, especialmente para destravar pessoas que tenham dificuldade de uma experiência mística mais exaltada. Eu acho que destrava, com certeza, cara, muito provavelmente vai destravar. E eu acho que também destrava gatilhos, como até no próprio vídeo do Gregório do Vivier ele fala, que você consegue reacessar as experiências mesmo sem estar necessariamente sob efeito de um psicotrópico. Então, eu acredito que após uma experiência muito exaltada, estática, né, com o uso psicotrópico, depois no círculo mágico, nos templos, sem necessariamente, pode usar também, mas sem necessariamente fazendo uso, você consegue reproduzir essas experiências ali e tal. Então, é showzinho, mas faça um ProErd. E por que a ayahuasca foi ruim para você? Cara, o pessoal não sei. Cara, eu fui com uma galera, todo mundo ficou muito animado. Pessoal muito gratiluz? Não era. Cara, vou te ser sincero, brother, não tinha nada de errado. Tava tudo maneiro lá, assim. Não era um ambiente do qual eu estava acostumado. E eu estava super animado, estava super ansioso pro negócio. Talvez eu acho que eu tenha tido expectativa demais. E isso tenha sido um pouco de ânsia de resultado. E aí dá ruim no negócio. E não bateu, legal. E eu vomitei muito, porque eu sabia que isso ia acontecer, né? Que eu, meu Deus, eu vomitei, fiquei... Mas o que eu estava esperando era um desgaste físico muito grande, né? E chegou um dado momento que eu só queria ficar deitado, eu só queria que me abandonasse, esquecesse num canto, assim, ficar deitado lá, e o maluco não me deixava ficar deitado, eu fiquei puto. Aí, ao invés de ficar alegre, animado, e dançar, fazer as cirandas lá, fazer negócio, eu fiquei putaço no canto, porque eu queria ficar deitadinho no fresquinho, cara, e o cara não me deixou. Aí cortou minha onda. E eu não tomei o segundo copinho, também tem essa história, né? Que você tem que tomar o segundo copinho, que é o negócio. Eu só tomei o primeiro e só passei mal, fiquei puto a noite inteira. Porra, 10 horas puto, brother. Eu fiquei puto das 10 da noite até as 8 da manhã, caralho, brother. Mas eu todo ano falo que eu vou fazer de novo e não faço, porque me dá preguiça. Tem uma pergunta do João Guilherme. Flávio, o que você pensa sobre amor sob vontade? Do seu ponto de vista, como o amor ágape se relaciona com a tua visão de espiritualidade? A pergunta é profunda. Essa pergunta ela é profunda e difícil. Tá? Não é uma pergunta fácil de responder, como eu acho particularmente fácil de responder. Acho um assunto muito mais fácil. Fala de verdadeira vontade, porque eu acho que é isso aí mesmo. Você faz e só se preocupa lá na frente. A bolsa de vontade eu acho bem mais complicado, né? Porque eu podia ter separado esse pedaço aqui também, né? Tem um comentário extenso do Crowley no livro da lei também sobre isso, né? Por que amor? Porque você tem que investigar o sentido dos termos, né? O que é amor e o que é vontade nessa circunstância aí. Mas vamos evitar esse dicionário aí, né? De o que é amor, né? Vamos tentar só pensar que amor é união. É reunião, né? Estar uno com outra coisa ou outro alguém. E que esta união ela deve ser objeto da vontade, né? Então você não se une ou não reúne as coisas a princípio porque sim, né? Porque tem que, né? Porque você tem que fazer. Não. Você faz sob vontade. E aí você volta para recua para aquela história lá do que é a vontade, né? Que é aquela vontade desembaraçada de propósito, aliviada de propósito, depende da tradução que você faça. Essa passagem é muito ruim de traduzir, né? O unsuaged, né? Que não tem tradução. Né? Mas essa vontade aliviada de propósito, o seu alívio do propósito, né? Que é todavia perfeita, que é, né, entretanto, perfeito. Entretanto, não, que é em todo caminho perfeito. Né? Essa vontade ela que vai orientar as formas do amor. E o que causa um problema interessante da própria perspectiva telêmica, né? Em que ele vai, no processo de desenvolvimento dele, dessa mística telêmica, propor uma união de tudo. Né? Se você for ler o Liber Ararita, por exemplo, o Liber Ararita ele é um texto sagrado, um texto santo para os telemitas, que descreve o método de ir da divindade ao um e além do um. Ou seja, se o cara está indo da divindade ao um, à unidade, da divindade à unidade, ele está reunindo o universo inteiro em uma coisa só.
Mas isso tem que ser feito sob vontade. E aí você tem que chegar até esse processo de desenvolvimento das coisas de acordo com os parâmetros do que seria essa vontade. Um texto bom para ler sobre isso é o Liber 150, A Lei da Liberdade. Muito massa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A gente já está quase chegando no fim, 1h30 de papo. E, putz, só tenho que te agradecer, cara. Foi muito legal. A tua visão de construção do SAG é muito espetacular, cara. Você não está sozinho, não. Eu acho essa... Se pegar aí, rapaz, a ideia da construção pelo budismo tibetano, eles acreditam nessa pegada. Assim. Na verdade, eles acreditam nas duas, porque os caras falam assim, na hora que você sair do tempo, você vai enxergar de um jeito diferente, né? E a pergunta que a gente sempre faz é assim, como é que o pessoal te acha? Atualmente, a forma mais fácil de me achar, particularmente, Flávio, é no Twitter, onde eu sou mais ativo. Aqui eu tenho até um perfil aqui no Instagram, onde para o pessoal que está vendo no Instagram, mas eu quase não faço nada aqui. Você vai ver lá, meu último post é semanas atrás, e o anterior é meses antes. Eu estou mais no Twitter, no Facebook eu uso também muito pouco e não estou mais adicionando ninguém no Facebook, exceto, sei lá, se é algum amigo de muitos anos e que deletou a conta e está me readicionando. Mas fora isso, eu geralmente não adiciono mais ninguém no Facebook. Pelo contrário, estou só deletando ele do Facebook. Um dia até chegar ao zero, até ir ao zero e além. Né? Mas é Twitter. Twitter, vocês me acham no Twitter. E, enfim, eu, além do Twitter, além da minha pessoa, né, eu faço parte de um grupo de trabalho, pesquisa, mágica, né, ensino de magia, divulgação, que é o Colégio Adilux Etnox, que é o CALEM. O CALEM está em todas as redes, como CALEM 418, CALEM 418, CALEM com um L só. As pessoas escrevem com 2 L's porque acham que é mais místico, mas não é só com um L só. E 418. E por que é 418? Aí vocês vão lá, perguntam para a gente depois no inbox. Tá no Instagram, tá no YouTube, tá no Twitter, tá no Facebook, tudo como CALEM 418. Tá até no Twitch, mas a gente não conseguiu fazer nada no Twitch, então não precisa procurar a gente no Twitch. Mas, inclusive, a gente tem um podcast, né, que é o Foco de Pestilência, que a gente produz agora quinzenalmente, né? A gente tem o programa principal que vai ao final do mês, que deve sair tem que sair, né? Senão vai estar atrasado. Vai sair o programa novo amanhã. E a gente também tem um spin-off do Foco de Pestilência, que é o Cubo Mágico, que sai mais ou menos no meio do mês, assim, entre o dia 15 e o dia 20, ele está saindo, né? Que são programas supostamente mais curtos, mas eles estão ficando progressivamente compridos, onde a gente fala, geralmente uma pessoa só falando sobre alguma coisa do seu coração para o mundo, né? Mas não é aquela mesa de debate, não é aquela coisa tradicional de podcast. E, aproveitando o momento jabá, o Colégio Adilux Etnox, nesta sexta, sábado e domingo, vai estar apresentando um colóquio que a gente faz desde 2017, né? Anualmente, e tem sempre um tema, né? E esse ano o tema do colóquio será Magia e Ciência. Então a gente vai estar discutindo os conflitos, ou as fronteiras, ou os problemas, né, da magia e da ciência, o que é uma questão particularmente interessante aos telemitas, porque o Crowley descreve um processo místico que ele está entregando para a humanidade, né, que ele está propondo para o mundo como iluminismo científico ou teurgia cética, né? Um processo mágico, místico, que não abre mão da ciência. E também tem, claro, eu acho que como tudo tem a ver com esse processo de unir as coisas que estão separadas por oceanos, né? Da magia e ciência. Como é que você une essas coisas, né? Então a gente vai ter seis apresentações, 2 por dia, 2 na sexta, 2 no sábado e 2 no domingo. Não tem pré-requisito, é só abrir o YouTube e assistir. Sexta-feira começa às 6, a primeira palestra às 6, a segunda palestra às 8. Sábado, acho que começa às 4, e depois outra às 6. E aí depois a gente vai esticar para o Discord e ficar batendo papo, enfim, é muito divertido. E no domingo a gente também, novamente, 4 e 6 da tarde, cada uma das palestras. A programação está no nosso perfil aqui no Instagram. Vou lembrar que isso aqui vai para o YouTube de novo, então muito provavelmente, como é sexta, se você está assistindo isso aqui daqui a um ano e tal, que agora a gente está em 2021, a gente ainda está preso em casa, pandemia, etc. e tal. Então eu vou colocar os links embaixo aqui na descrição do vídeo.
São links, né, do YouTube. Sim, Depois assim, mesmo que a pessoa esteja vendo esse vídeo daqui a um ano, a gente sempre mantém as lives todas lá disponíveis em playlists específicas, inclusive as do ano passado, as dos anos anteriores também estão lá para quem quiser ver as outras apresentações. A proposta do colóquio é ser uma coisa, entre aspas, que não são tantas aspas assim, mas um pouco mais acadêmica, né? Então tem um formato meio que de apresentação de artigo, publicação de artigo, referências bibliográficas, aquelas coisas. Maravilha. Então, de qualquer jeito, se você está vendo a gente no futuro, segue aqui o link, vai ter o link para os colóquios certinho. Eu vou organizar isso aí depois com o Flávio e vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Flávio, muito obrigada mesmo pela sua oportunidade de estar trocando essa ideia com a gente. É sempre muito importante, de verdade, a gente ter uma visão diferente para poder questionar, né? Então, é muito rico essa troca de experiências e obrigado aqui em nome do Espelho Circe por ter participado com a gente. E seja bem-vindo sempre que quiser voltar aí, ó, as portas estão abertas, viu? Em nome do Mayhem também agradeço. Peraí, o Bruno está falando, você esqueceu de perguntar. A última pergunta de todos que é: que conselho que você daria para uma pessoa que está entrando agora no rolê? O cara veio aqui, Telema, espiritualidade, tal, assistiu 1h30 e fala assim, puta, construiu. Gostei disso aí. Por onde eu começo? Pontualmente Telema, né? Existe um grupo, uma reunião de textos que ficou chamado aí de Guia de Transformação Telêmica, um nome que eu particularmente acho horroroso. Mas, enfim, pegou. Isso não foi eu que inventei, isso foi inventado 20 anos atrás e segue por aí. Então, esse Guia de Transformação Telêmica é um conjunto de textos que eu acho que entregam uma visão panorâmica do que é Telema, pelo menos assim, uma apresentação. Né? Então, tem lá o Dever, a Mensagem do Mestério, esse Liber 150 que eu falei. Dá um livrinho curto aí, acho que juntando os textos são individualmente são curtos, mas no coletivo todo eles não devem dar 100 páginas, devem dar menos do que isso, incluindo aí o livro da lei, que eu acho que não vai ser tão proveitoso nesse momento. Mas isso é só para dar abrir assim. Eu acho que a coisa mais interessante não é ler, é fazer, né? E então, assim, ler, você vai ter contato com as ideias, com os conceitos. Reler é muito importante para aprender esses conceitos, mas praticar, tentar tornar isso uma prática é essencial para saber se é isso que você quer ou não, porque não precisamos de magistas de poltrona, né? De gente que faz, né? Uma comunidade fazedora, uma comunidade que atue, que crie, que veio aqui e fala, você está errado, Flávio, porque eu fiz e é assim, e aí vai apontar o dedo na minha cara, e aí é disso que eu gosto. É aí que eu quero ver. Que é o que a gente faz, basicamente, no Foco de Pestilência, a gente fica brigando lá. Então faz. Pega o material e começa a fazer, e enfim, aí tem uma série de livros que são interessantes, e o caminho não tem um caminho muito linear, lê isso, depois lê isso, depois lê isso, depois faz isso. É meio teia. Eu acho que o Guia de Transformação Telêmica, que tem esses textinhos reunidos, ele é um bom uma olhadinha no pezinho na água, e depois vai tateando o universo e vai conhecendo as pessoas e conversa com as pessoas. Assim, sei lá, me chama lá no Twitter, me dá um alô, e a gente vai conversando também. Ou outra pessoa, se você acha uma pessoa chata, sou feio e bobo, você vai falar com outra pessoa que você acha mais legal. E é show, tá tudo bem. É isso aí mesmo. Fantástico. Cara, valeu mesmo. Acho que foi sensacional. Ponto de vista 10, cara. Eu agradeço muito o convite e queria reiterar, mais uma vez, que o que eu estou falando aqui é tudo loucura, maluquice da minha cabeça. Eu posso estar redondamente enganado sobre tudo que eu acabei de dizer. Não acredite no que eu estou falando. Façam as coisas que vocês acham que tem que fazer e tirem suas próprias conclusões e discordem de mim se vocês acharem que discordar. Eu só estou dando a minha opinião fecal aqui, mas que se alguém gostou, legal, vamos bater papo. É isso. Muito bom, muito obrigada, Flávio. Maravilhoso. Oi, gente, Ingrid, para quem não conhece... Se o pessoal pegou e chegou agora, é a taberna. O que é Espelho de Circe? Então, gente, para quem não conhece a taberna é uma reunião que acontece toda terça-feira às 8 horas.
e às vezes só no Zoom, às vezes no Zoom e no Instagram ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem a possibilidade tanto de ter entrevistas quanto reuniões mais fechadas, né? Lembrando que a Taberna dos Argonautas é um lugar onde você pode ou não ser apoiador do Espelho Circe, mas você é convidado a participar. A gente fala que é a porta de entrada do Espelho Circe, né? Então, é um espaço de construção de ideias e pensamentos. Por isso é tão interessante trazer pessoas com pensamentos diversos, experiências diferentes, né? A gente já teve aqui a galera dos ETs. A gente já teve Luarte. Essa é a parte legal. Luarte, né? Exatamente. Hoje a gente está aqui com o Flávio Watson no Telemita, tá muito doido. Então, obrigado aí, gente. Quem ainda não é apoiador do Espelho Circe, a gente vai botar também no final do vídeo. O endereço é catarse.me/Espelho Circe. Acompanha a gente aí, é muito bacana. A gente tem um podcast também no Spotify, que é /Espelho Circe também. Também vai estar aqui o link, né? O nosso Linktree geral, o Marcelo vai colocar para a gente. Então é isso. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que participou aqui. Obrigado, Flávio. Obrigado, Marcelo. Incrível, né? Essa parceria com o Mayhem é tudo para mim. A gente descobriu que de terças-feiras a cada 15 dias a gente batia e dividia a galera. Aí metade ficava para um lado para o outro e para entrevistar as mesmas pessoas. Eu falei assim, bom, então vamos juntar. Esse aí já é o nosso quarta ou quinta entrevista em conjunto. E, puta, tá sendo muito massa, cara. Valeu mesmo, porque aí a gente tem a visão da Ingrid, que é meio católica demais com o rosto, mas tá valendo. A gente, em nome de Satã, a gente aceita todo mundo aqui. Satã ama todo mundo, Satanás ama geral. Ou odeia todo mundo por igual. Aceitem, gente. Então, eu vou despedir da galera, depois a gente abre a câmera aqui para bater papo. Então, se você assistiu a gente até agora, então não esquece, dá o like, segue a gente, vai no Espelho de Circe, dá o like, segue eles, vai no Kalen 418, segue eles e toda essa parada. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem. Valeu, gente. Beijão.